Nós somos o Distrito 2, Zona 3, que é a pesca. Nosso trabalho foi sobre a atividade pesqueira do nosso município, no caso aqui em Itacoatiara. Bem, essa atividade nós encontramos aqui no nosso município em várias partes. Nós fomos em alguns deles e alguns locais também, alguns pontos de venda. Passamos o sábado, não foi isso, colega? Olhando essas informações para apresentar para vocês. Os pontos de venda, onde tem aqui no nosso município, Mercado Central, ali no centro, aqui o Santo Antônio, no Javari e aqui no Mamulha Média. Lá nós escolhemos alguns depoimentos de alguns pescadores e também fomos até a Z13, onde é o órgão e, vamos dizer assim, é o Sindicato dos Pescadores, onde eles podem recorrer para receber um auxílio do pescado. Onde nós conversamos com a pessoa do seu Neguinho da Z13, que é o presidente de lá da instituição dos pescadores. Agora a Renata vai falar um pouco para vocês a respeito do material que a gente trouxe na sala temática. Boa noite a todos. Nós trouxemos aqui os instrumentos de trabalho dos pescadores. Como vocês podem observar, a malhadeira, rede de pesca, a tarrafa, que é para os peixes maiores, e aqui tem a tarrafa menor, que é para camarão. E o paneiro, né, bem regional, assim, paneiro que eles usavam antigamente. Hoje em dia usam outras caixas de isopor, né, mas antigamente mais regional. O paneiro tem o chapéu de palha, que eles usam para se proteger do sol, né, que aqui na nossa região é bastante quente. E também temos aqui uma canoa que eles utilizam. Hoje em dia também eles utilizam a canoa de alumínio, o bote, né? E o remo, hoje em dia também usam rabeta, outro tipo de motor. E é isso. Continuando o nosso trabalho, a gente trouxe a apresentação de todo o projeto que a gente executou no sábado. A equipe que saiu, o grupo é formado pela Fátima, Renata, Ayla, Dorina e eu, Karina. O título do nosso projeto é o funcionamento da atividade pesqueira artesanal no município de Itacoatiara. O que a gente trouxe para essa sala temática? A gente trouxe toda a representação da pesca no município. Então, como é que é o funcionamento? A gente trouxe imagem para que vocês possam visualizar como está o funcionamento da atividade pesqueira artesanal. Aqui a primeira imagem é o local de trabalho do pescador. Aqui a gente tem uma imagem do nosso rio Amazonas, de um lado. Em seguida, os instrumentos de trabalho do pescador. Alguns vocês puderam visualizar aqui. E a gente tem aqui a imagem de canoas, botes, pequenos barcos. Outro instrumento do trabalhador, aqui a tarrafa. A gente encontrou o pescador no exato momento no sábado, onde ele estava praticando a pesca artesanal. E ele estava tecendo, né, a tarrafa, no caso aqui remendo na tarrafa para poder executar a atividade pesqueira artesanal. E uma das características da atividade pesqueira artesanal é exatamente ele confeccionar seu próprio instrumento de trabalho. Próximo é um barco, a gente encontrou um pequeno barco onde tem uma caixa. E nessa caixa funciona, eles alocam gelo para colocar o pescado. Então, a gente foi lá no flutuante ali no Javari, como vocês podem ver alguns pontos que a gente colocou aqui. A gente foi lá visitar e aí a gente encontrou com esse barco pesqueiro. Aqui tem uma balança, que é a balança de pesagem do pescado. E aqui é a atividade pesqueira artesanal, como é que é executada. Na foto anterior vocês puderam ver ele tecendo a tarrafa. Agora ele já estava executando a atividade pesqueira artesanal. Outra imagem, mais uma imagem de outra atividade pesqueira artesanal. E agora eu vou passar um vídeo para vocês. Nesse vídeo mostra o trabalho que a gente fez, né, um vídeo amador, mas que mostra a atividade pesqueira artesanal em Itacoatiara.
vocês podem ver, né, um pouco da atividade de pesca artesanal em Taquatiara. Agora eu vou apresentar para vocês alguns pontos das entrevistas com os pescadores sobre o funcionamento da pesca artesanal em Taquatiara. A primeira entrevista que a gente fez foi com um pescador do bairro do Centenário, a segunda foi com um pescador lá no bairro do Jauari e a outra no bairro do Morro de Amédia. A gente procurou pontos distintos para saber realmente como é que é o funcionamento no município da atividade pesqueira artesanal. Aqui, na visão dos pescadores sobre a atividade pesqueira artesanal em Taquatiara, é um trabalho que tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Desde as 4 horas da manhã eles já estão em atividade, utilizam para pescar anzol, flecha, arco, entre outros, e alguns que vocês puderam visualizar aqui. As experiências dos pescadores, alguns carregam desde o nascimento, outros com vasta experiência, inclusive quando a gente estava fazendo as visitas, a gente encontrou um pescador com 60 anos de experiência. O senhor tinha 73 anos de idade e 60 anos de experiência na atividade pesqueira. E outros bem recentes com 13 anos de atividade. Reconhecem como entidade e dão fundamental importância e credibilidade à colônia Z13 e nela encontram apoio. O histórico familiar predomina a passagem dos conhecimentos na pesca de pai para filho, então eles herdam a profissão dos pais, garantem que a atividade pesqueira artesanal é rentável, ela dá lucro, então é daí que eles tiram o sustento para a família. O relacionamento com os colegas de pesca é sempre muito animado e regado a histórias e contos de pescador. A pesca é vista como uma atividade muito bonita, prestigiada pelos pescadores, que tem desafios. A gente pode observar no depoimento deles que eles sempre se entusiasmavam muito em falar da atividade pesqueira. E com isso eles contavam histórias, inclusive falavam dos desafios, a questão das tempestades, também a preocupação de não voltar para a família trazendo seu sustento. Aqui tem a imagem da colônia Z13, que a gente também foi até a colônia Z13 para saber realmente como que a colônia Z13 tem acompanhado esses pescadores do município. Atendimento na colônia Z13, que é realizado hoje, atualmente na colônia Z13, segundo as informações do presidente e vice-presidente, ela funciona uma questão de orientação aos pescadores. Ela está exclusivamente para orientar os pescadores. Aqui tem um plano informativo, que é a questão do seguro-defeso, que esse mês, quando a gente foi lá, estávamos com essa questão de orientação, né? A pesca dessas espécies está proibida. Aí tinha esse banner, a gente fez a imagem para trazer para vocês. A entrevista na colônia Z13, a gente entrevistou tanto o presidente, vice-presidente, como funcionários. Aqui a entrevista com o presidente e o vice-presidente. A colônia Z13 hoje ela possui 5.000 associados. Desses 5.000 associados, 2.300 recebem o seguro-defeso. Ela tem uma estrutura funcional composta de presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e conselho fiscal. Então, ao favorecer o pescador, a família é amparada com pensão por morte. A função da colônia Z13, como eu falei anteriormente, é de orientação. Eles também realizam cursos com parceria com o Pronatec, com o Moca Brasil, e também eles têm cursos realizados, e 2 cursos eles até destacaram, que foi o beneficiamento do pescado e a criação de peixe, que foi diretamente voltado para os pescadores. Também teve informática, mecânica, elétrica, entre outros cursos voltados para os seus dependentes, ou seja, para os filhos dos pescadores. Também eles contam com apoio jurídico. Aqui nós temos o produto final, que o nosso projeto ele começou com a visita aos pescadores, com a entrevista, a gente preparou questionários para que a gente pudesse saber realmente a realidade do município. Além das entrevistas, a gente foi até o produto final, que é os nossos mercados. Aqui nós temos o produto final da atividade pesqueira, ponto de venda aqui no mercado do bairro de Santo Antônio, que é o mercado Gesta Filho. E vocês podem ver essas imagens. Aqui é o mercado do bairro do Jauari, ele não está em funcionamento, o mercado do bairro do Jauari, mas os pescadores improvisaram uma rua do bairro do Jauari e eles colocam suas banquinhas para vender seus produtos. Aqui é o ponto de venda do bairro de São Francisco, também não tem mercado, o único mercado é o mercado do bairro de Santo Antônio. E
E o ponto de venda do bairro de São Francisco é uma feirinha improvisada pelos pescadores e lá eles comercializam seus produtos. Aqui a foto da nossa equipe, e esse foi um dos pescadores que a gente entrevistou. Inclusive, eu até coloquei essa imagem que está com a equipe, porque eu acho que a equipe tirou um grande proveito dessa atividade. Por quê? Porque a maioria dos pescadores que estão lá no ponto de venda, eles são realmente pescadores. Eles não estão ali só comercializando. São pessoas que saem 4 horas da manhã para realizar sua atividade pesqueira e voltam para vender o pescado. Então, a nossa visão da nossa equipe em relação a esses profissionais é outra. Porque a gente chega lá, vai lá e compra o peixe lá na banca e não sabe se o senhor é pescador, de onde veio esse produto, que horas que ele saiu para realizar essa atividade. Então, por isso que eu coloquei essa imagem da equipe para mostrar que a visão da equipe mudou em relação à atividade pesqueira e à comercialização. Aqui ponto de venda, no bairro São Francisco. E para finalizar, o grupo agradece vocês estarem aqui, prestigiando o nosso trabalho. E a gente apresenta uma história de pescador. Por que a gente colocou uma história de pescador? Porque quando a gente estava conversando com eles, todos eles falam que no relacionamento entre eles é sempre muito alegre. Eles procuram sempre um local para fazer um assado e tudo, e sempre tem histórias de pescador. E voltando para a nossa disciplina, que é Direito Tributário, e Fundamentos de Administração Pública, que é o que rege esse trabalho dessa sala temática, a gente colocou uma história de pescador porque fala de um agente político. Então, como os nossos agentes políticos, eles têm que cumprir os nossos princípios constitucionais, da legalidade, impessoalidade e os demais princípios, eficiência. Então, nós colocamos esse vídeo para que vocês possam assistir e tirar uma lição em relação à disciplina Fundamentos da Administração Pública. Político não é assim, essa ninguém vai acreditar.